queria mais uma vez agradecer ao Anselmo aí pela disponibilidade dele, né? Isso, semana passada eu furei com vocês. Desculpa. Não, É culpa da chuva, né? Culpa da chuva pegou todo mundo. Semana passada eu estava cansado pra caramba, porque eu fiz um bate-volta. Fui para São Paulo na sexta noite de madrugada e voltei depois no domingo à noite, né? Eu estava super cansado daquela semana. Relaxa, tranquilo. Então, Anselmo, a palavra é sua, fica à vontade. Beleza, vamos lá. Bom, a gente já caminhou um pouquinho lá com o Rex, mas agora chegou gente nova, né? O Inaciano e a Tatiana estão aí. Eu vou só comentar um pouco do que foi falado das outras aulas, né? Vocês, o Inaciano ou a Tatiana, já tem algum conhecimento de Rex? Não, eu não. Eu sou bem novinha na área. O Inácio é que deve ter um pouquinho mais de conhecimento. Eu não. Trabalhei um ano no BRB, Anselmo, pessoal. E também eu fiz um curso também na Unesp. Voltado para a mainframe. Beleza. E a Rex, né? A gente pode executar tanto no mainframe, como também a gente pode executar no Windows ou mesmo no Linux, tá? É claro que tem determinados comandos que só funcionam em Rex, né? Algumas facilidades só funcionam em TSO, desculpa. E tem outras facilidades que também só funcionam em Windows ou em Linux, né? Principalmente a parte de você ler ou gravar arquivos, que é bem específico de cada ambiente. Mas o resto dos comandos, a grande maioria dos comandos, você consegue fazer sem problemas. Tá? Eu vou entrar aqui na minha máquina, eu não vou entrar na máquina do nosso amigo, o Von Ansel. Tá? Na minha máquina, hoje, não sei porque está demorada, normalmente ela é rápida, 3.4. Só um instante, tá? HLP.v1. Só para comentar, eu estava tentando eu fiz essa ferramenta, né, para mim, e estava tentando verificar, preciso verificar com o nosso amigo Jorge, para tentar colocar no ambiente dele, apesar de que o ambiente dele é muito velho. Então eu não sei se seria bom talvez fazer um upgrade nesse ambiente dele e para poder, por exemplo, usar essa ferramenta. A gente conversar sobre isso sim, Wilson. Tá. E só um pitaco, tá? O Josué tá com uma versão do 1.11 que ele tá avaliando, né? Para ver o que ele consegue fazer. A 1.11 é a suficiente ou teria que ser a 2.2? Não. Bom, eu só testei com a 1.9 e para frente, né? Eu acho que a 1.1 também é suficiente. O problema é que a versão... Não, 1.11, não 1.1, 1.11. 1.11. O problema é que a versão do Gilberto é muito velha. Muito velha. É um 380, né? Um OS 390. Então, é bem velha. Então a gente pode conversar isso numa outra hora. Então, só para fixar, então, o que nós temos disponível que funciona é uma versão do ZOS 1.11. Certo. Certo. Daí vamos continuar correto, depois a gente conversa sobre esse assunto aqui. Beleza. Obrigado, viu? Basicamente, o Rex, para TSO, né, tem esses comandos aqui, tá? A lock eu coloquei aqui, mas ele não é um comando do Rex. Ele é um comando do TSO, né, do ISPF, e que o Rex se utiliza dele para poder alocar arquivos e poder fazer a leitura e gravação. Mas, por exemplo, data type, date, delete, index, interpret, são todos que o Rex tem aqui. E essa ferramenta é legal porque, por exemplo, estou com dúvida em algum comando. Como que faz mesmo o data type? Daí você chega aqui, ou você posiciona o cursor no data type, dá Enter, ou você escreve data type.
dá Enter, daí ele vem com as informações do data type. No caso, ele tenta explicar mais ou menos a sintaxe dele, né? Eu falei tenta explicar porque fui eu que digitei esse negócio, tá? Eu peguei uma apostila antiga de Hex e tentei melhorar. Inclusive a apostila tá em inglês, né? Eu tentei melhorar e colocar aqui, tá? De repente pode ser até que eu tenha comido bola em muitos lugares, mas aí é só vocês alertarem e falar, olha, tá escrito isso, mas na verdade é outra coisa. Aí a gente, com o tempo, vai melhorando. Correto? Mas, no caso, o objetivo do data type, ou seja, testa o tipo de data, né, de dado informado no string. Onde que é o string? Você coloca o string e ou você só coloca e ele vai te falar o que é. Se você especificar o tipo pode ser A, B, L, M, ou seja, um desses daqui. Por exemplo, eu coloquei data type maçã, né? O string. Daí ele falou, isso daqui é um char. Data type 1, 2, 3. Ele falou, isso daqui é um número, né? Data type 1W3. Ele assumiu que é um char, mesmo tendo um número, tá? Ou então, daquele outro formato onde eu coloco o string e o type, né? Informo o string e o type, eu falo, data type é alfabético? Numérico, desculpa. Daí ele fala, quer dizer que é. Nesse caso aqui, eu estou perguntando se ele é numérico, ele me volta 0, quer dizer que não é um número, tá? Não é aquilo que eu pedi. Aquele string não é o que eu estou testando. Tá bom? Então seria esse tipo de situação, tá? Então essa ferramenta é bacana, PF3 eu retorno tudo, vejo coisas, porque tira muitas dúvidas dos comandos que eu tenho, né, ou das possibilidades que eu tenho. Só comentando agora um pouco, eu vou entrar em um Windows, tá? O Windows eu tenho muitas coisas, mas por exemplo, eu quero ler um registro de um arquivo no Windows, então eu uso o line-in. Quero gravar registros em um arquivo do Windows. Uso, então, o line-out, tá? Vou entrar aqui no line-out só para ver qual é a sintaxe do line-out. Line-out seria o nome do arquivo e o registro, né? Os registros, conteúdo já dos registros. Aqui ele dá, inclusive, um exemplo, né? Sysut1, eu estou assinalando um arquivo, ou seja, eu coloco o caminho, D, barra, blá, 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 o nome do arquivo, org.txt. Daí eu faço o processamento, né? Aqui tem o processamento, line in para ler os registros. Depois, no final, eu vou gravar o arquivo, ou seja, eu monto o nome do arquivo e dou o line out, passando o arquivo e os registros. Aqui está tudo, o registro está tudo, registro 1, registro 2, registro 3, estão todos nessa variável que eu fiz durante esse loop, tá? A única coisa que diferencia registro do outro é que entre um registro e outro, caramba, eu tenho esse 0D0A hexadecimal, que é o carriage return. É engraçado falar esse 0D0A, porque você não percebe, né? Mesmo no arquivo Windows, principalmente no Windows, né? Por exemplo, dentro de um registro, dentro de um Windows, por exemplo, esses registros, se eles estivessem dentro de um arquivo de Windows, TXT, aqui estaria o conteúdo de uma linha, tudo bem? Só que aqui você não fica vendo, mas, aqui, no final, está um hexadecimal 0D0A no arquivo. E daí, imediatamente depois desse 0D0A, já está o conteúdo do outro registro. Tá? Então ele fica como se fosse uma tripa bem grande, é uma coisa só, separados por 0D0A. Vocês já tiveram a curiosidade de ver um arquivo assim do micro? Ou não? Alô? Não. Não teve? Querem olhar? Oi. Que a última experiência que eu tive era formulário contínuo ainda.
132 colunas zebrado. Duas, certo. Depois eu já fui pro mais moderninho. Ah, tá. Ó, você é o cara. Deixa eu ver aqui se dá para pegar um arquivo. Deixa eu ver. Notepad, OneDrive. Como que eu quero abrir? Caramba. É que eu tenho um software que lê hexadecimal aqui, que é esse daqui, Hexedit. Pronto. Então, o cão conseguindo enxergar? Agora sim, coisa mais linda. Então, isso daqui é o arquivo que estava no mainframe, eu joguei para baixo. Então, aqui, ó, asterisco, registro de log geral. Daí vem ponto. A gente, no arquivo, normalmente não enxerga esse ponto, mas na verdade, ó, é 0D0, que é o carreg retorno. E daí já começa outro registro, ó, asterisco, data, usuário, blá, blá, blá. Daí vem ponto, que é o 0D0A. O 0D0A é a função de separação de registros dentro do arquivo. Só que num arquivo de micro, ó, fica tudo uma maçaroca só. Por isso que a gente usa aquele line out aqui, ó, para gravar. Neste loop, a gente está montando a maçaroca e depois a gente só especifica. Eu quero gravar na maçaroca neste endereço, com este nome, e grava a maçaroca. Para vocês verem que o Hex é poderoso. Vocês não usam só em TS1. Vocês podem usar também em Linux, podem usar em Windows, tá? Sem problemas. A única coisa que na hora de vocês usar no TSO, o Windows, por exemplo, você tem que baixar uma espécie de emulador, tá? No meu caso, eu gosto de usar o Regina Hex, tá? Mas tem o Reginaldo, tem um monte de outros. Inclusive tem Hex orientado ao objeto. Isso daí eu ainda não sei trabalhar. Tá bom? Bom, eu vou deixar essa tela aberta para consultar qualquer comando, tá? E vou abrir uma outra screen aqui no TSO, no meu TSO. 3.4. Alguém lembra como que estava o curso de Hex? Aula Hex, não é? Hex. Hex aula 1. Isso, era Hex.aula 01, né? E uma das coisas que eu comentei com você é que normalmente o Hex ele pode ser executado, a gente normalmente executa ele de um arquivo FB de 80, mas eu posso executar de um arquivo VB de 1200, sei lá, de qualquer coisa. A Hex, normalmente a Hex é interpretada, só que eu também posso usar uma Hex compilada, tá bom? Posso compilar a Hex. Que mais? Hex também, eu estou aprendendo a usar Hex dentro de um monitor 6, tá? Ou seja, uma transação Hex eu executo, começo a executar alguma coisa que pode chamar um programa COBOL ou não. Eu acho que um programa COBOL também pode chamar um programa em Hex, voltar com informação, tá? Eu estou aprendendo isso. Bom, entrando na nossa aula 1, dando um Hex que eu não gosto dessas linhas de mensagem que aparece no TSO, tá? Então eu uso o comando res para tirar essas linhas aqui. Tá certo que quando eu voltar de novo nesse módulo vai aparecer essas linhas de novo. Uma coisa que a gente usa dentro do que eu gosto de usar é o hi. Hi é um comando TSO, tá? Eu vou dar hi só pura e simplesmente, e ele dá cores de acordo com a linguagem que você quer usar. No caso, a Hex está aqui com 14, tá? Eu posso pedir Hex 14, comando, era mesmo linguagem 14. Não, não está fazendo? No coloring você tem que mudar para 2. Tá. Isso, só que eu vou dar hi Hex, ele já vai entrar direto com essas cores. Ou seja, no meu terminal, comentários ele deixou em azul, comandos de Hex ele deixou em vermelho, campos ele deixou em verde e string, né, fixo, palavras fixas, string, ele deixou em branco.
tá? Então, fica mais fácil para a gente visualizar. Tudo bem? Bom, esse daqui é a nossa primeira Hex. Não faz muita coisa. Ele faz basicamente um Alô Mundo, que está aqui embaixo no cartão 31, tá? O que é esse... Como que eu jogo esse Alô Mundo? Eu uso o comando say. Say, branco, alguma coisa, ou algumas coisas, que nem está no cartão 32. No cartão 32 eu estou dando um say, uma palavra fixa, que é campo 1, depois uma variável, ou seja, que é campo 1, ele vai pegar o conteúdo e substituir nesse momento, mesma coisa, para cá, ou seja, está tudo junto, tá? Como se fosse concatenado, tá? Daí, na hora da execução, o say, ele vai mostrar para a pessoa aqui que está, o operador que está executando a Hex. Estou passando rápido isso aqui, hein? Por causa de pessoas novas que chegaram aqui. Bom, aqui a Hex, ela tem o if. O if, tal coisa for igual a tal coisa, né? Ou seja, se o conteúdo de campo Y for igual a mandioca, essas coisas são minhas, tá? Eu que uso esses nomes idiotas assim. Se isso for verdade, then faça alguma coisa, só que ele faz alguma coisa com um único comando, tá? Eu estou falando então, say, quer dizer, estou dando um display, né? É igual a mandioca. Eu também tenho o else. Se isso não for verdade, então, se não, faça isso, né? Não é, mas é um único comando. A menos que você utilize como o único comando, utilize o do, tá? Que a gente vai ver mais para frente. Se você colocar do aqui no lugar do say, você pode dar N comandos, tanto aqui no say e tanto aqui no else. Dica, eu dificilmente uso o else, tá? Eu dificilmente uso, porque eu gosto de ser sempre alguma coisa fácil de entender. Então, se isso for que é fácil de entender, é verdade, então faça isso, ou do faça outra coisa. E como que eu sei o limite de outras coisas que eu tenho que fazer? É quando dentro de um do, né, ou seja, no final do do, eu coloco um end. Que isso quer dizer que vai terminar com as minhas tarefas, caso isso daqui seja verdade. Tá bom? Voltando aqui para explicar, na Hex a gente pode fazer campo 1 igual 2 mais 3, ou seja, o campo 1 vai ser igual a 5. Na Hex você pode concatenar comandos com esse ponto e vírgula. Você pode colocar vários comandos na mesma linha. É bastante permissiva, né? Nesse segundo exemplo, campo 2 igual a 8, ou seja, estou atribuindo um valor ao conteúdo do campo, da variável campo 2. Ou seja, do nada eu criei a variável campo 2 e já criei um conteúdo. Campo 3 igual, abre apóstrofo, ou aspas, né? A, no caso, como eu quis colocar aspas aqui, então eu abri apóstrofo. A, apóstrofo, branco, B, branco, C. E fechei o aspas. Então, o meu conteúdo final, né, depois desse comando, vai ser A, apóstrofo, branco, B, branco, C. Então, atribuindo também letras, números, caracteres especiais, tudo numa variável. Também tem a concatenação, concatenando campo 1 com campo 3, mais uma string, ou seja, a maior salada. Eu posso fazer um monte de coisas aqui, né? E no caso aqui eu estou somando dois campos, sendo que o conteúdo, no caso da soma, subtração de uma operação algébrica, tem que ser numérico, senão dá problema, tá bom? Bom, aqui acho que daria para falar só disso, né? Uma outra coisa que a gente comentou, como que eu executo a Hex? A Hex eu executo, eu posso chegar aqui e escrever TSO, como que é? Exec, colocar Hex, ponto, aula 01, abre parênteses, Hex 01, posso executar, só que ele está falando que não está no catálogo. Então, aí.
Tá lá, ele executou, tá? Por quê? Porque ele pediu na execução que eu fornecesse o apóstrofo, porque senão ele não achou a hex. Então ele está executando aqui embaixo, começou a executar a hex para mim. Tá? Ou eu também posso dar um browse nessa biblioteca, que é o que a gente fez, browse, view, nessa biblioteca, e escrever aqui EX na frente, também começou a executar. Isso é de maneira online. Ou eu posso executar um programa, no caso eu estou executando o TSO e estou passando o nome da hex que eu quero executar, tá bom? E, além disso, eu tenho que especificar nesse cartão sysexec qual é a biblioteca que eu vou achar essa hex 01, senão eu não consigo executá-la, tá? E sempre que você for executar hex, você vai ter que ter esses dois cartões aqui, tá? SysTSPRT, eu assinalei com Sysote, mas poderia ser dummy. SysTesim, eu coloquei dummy, mas poderia ser asterisco, porque ele também pode ser entrada, tá? E também, através do SysTesim, eu posso, ao invés de colocar o parme aqui, eu posso colocar o nome da hex aqui embaixo, para executar. Bom, isso aqui também é uma outra maneira de executar hex. Ó, vou submeter o programa, pluft. Olha lá, terminou já. Vou olhar através do SDSF a execução da minha hex. Aqui ele falou que a minha hex executou com return code 0, sem problemas. Aqui está o JCL da hex, que foi executada. As mensagens de alocação de bibliotecas que aconteceram, início e fim de execução, tudo, e quais as bibliotecas que ele me alocou, né? Que são essa biblioteca hex 1 estava nesse volume, só tem isso também, né? Que o cartão sysexec que é dessa biblioteca está nessa unidade, o SysTPRT eu usei uma sysout, o SysTesim eu coloquei um dummy, então coloca aqui as mensagens. E o SysTSPRT sempre é onde sai os displays SEI da hex, tá? A mesma coisa que executou de maneira online, e aqui é a saída também, caso eu execute batch. Eu posso executar pelo KJ01, que é o TSO, ou pelo IRX-exec, acho que é alguma coisa assim, um IRJ, alguma coisa, que é a própria hex. Mas eu prefiro usar pelo IKJ, tá? Bom, o que mais? Vamos voltar para cá, que é a minha aula. Agora, a gente fez também uma segunda hex, só para mostrar para o pessoal ver. Essa hex aqui, como eu falei de hex, né? A gente fez estipulou qual é o nome do arquivo que a gente vai alocar de uma maneira dinâmica, né? E fez a alocação desse arquivo, fez a alocação, né? Que é esses cartões aqui para alocação do arquivo. E a leitura de todos os registros desse arquivo. Com esse único comando, a gente fez um disquR, né, de leitura de todos os registros deste arquivo sysut1, e a gente pegou esses registros e colocou como se fosse uma tabela que é o T1.1 tem um registro 1. O T1.2 igual seria o registro 2, e assim por diante, tá? E mais uma dica, no UT1.0 eu tenho a quantidade do registro. Se no caso eu tivesse só 2 registros, eu teria 2 no T1.0. Isso daqui seria igual, né? Tanto é que, pela lógica, depois que eu fizer isso, os registros vão estar daquela maneira que eu falei para você, e eu libero o DDName. Se eu aloquei o DDName, liberei primeiro, aloquei o DDName, ou seja, prendi o DDName, li os registros daquele DDName, agora eu estou liberando aquele DDName porque de repente alguém mais pode estar querendo usar esse arquivo. Então eu estou liberando, tá? No caso
lembra que eu falei que o T1.0 fica com... Aqui eu acho que eu não tenho... o T1.0 eu usei aqui, tá? Então, aqui eu entrei num loop, que é o do. O do é uma das maneiras da gente fazer loop, tá? E como eu falei, sempre que a gente tem um do, a gente vai ter que ter um end, tá? E aqui seria no do, a variável idx está variando inicialmente com 1 até a quantidade de registros lidos no CISO T1 por 1. Então 1, 2, 3 e assim por diante, tá? Poderia ser por 2. Seria 1, depois, somar 2, 3, 5, assim por diante, tá? Isso daqui é uma das 7 maneiras de utilização do do. Acho que são 7. Se de repente eu tenho alguma dúvida do do, eu venho em help hex e entro no do. Aí ele te fala, não são 7, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 maneiras, ó. Então, o do eu tenho dessas 6 maneiras. Do end, que é o mais comum, né? Normalmente a gente usa isso em if, a parte do then do if. Do variável end, ou seja, esse variável seria do 3, ele faria 3 vezes. Do variável igual início, né? Até um limite, by um incremento, por n vezes também, mas nem acho que usei for. Aqui eu já fiquei em dúvida, depois eu preciso verificar de novo. Porque eu não sei se esse for, ele entra nesse to, né, limite, ou seria um outro do. A gente precisa testar. Como eu falei, fui eu que fiz a tradução, de repente eu posso ter comido bola, e eu espero que vocês, de repente, cheguem para mim e falem, olha, eu olhei o do, e o do tem que fazer outra coisa, tem que melhorar o texto. Maravilha, vamos lá melhorar o texto. Beleza? Mesma coisa do while, expressão, né? Ou seja, faça enquanto acontece tal coisa. Ou do until. Do forever, faça sempre, e assim por diante. Então, aqui, inclusive, eu tenho alguns exemplos do. Tá? Ou seja, do comandos, ou seja, faça só uma vez. Faça 19 vezes os comandos, e assim por diante. Faça 19 vezes, um a um, porque de repente eu vou usar o i aqui no comandos como indexador, né, para saber em que momento que eu estou. Do while também existe, né? Faça enquanto i for menor do que 19, e aqui eu estou somando o i, chega no momento que o i vai ser maior do que 19, então ele sai daqui. Do until i maior do que 19, também estou somando o i, mas é uma outra maneira de fazer a mesma coisa. E aqui um do forever, ou seja, faça eternamente. Só que o controle é meu. Quando i for maior do que 19, then leave. O leave quer dizer deixe o do. Tudo bem? Então é uma coisa mais simples do que andar para frente, né? Bom, saindo daqui, voltando para lá, para a aula. Então aqui eu estou, por exemplo, lendo as coisas, porque, por exemplo, na primeira vez que eu fizer isso, essa informação vai ser o T1.1, e o T1.1 tem um registro, tá? Aqui eu estou fazendo um strip, que é um outro comando, que a gente pode verificar daqui a pouco, mas isso daqui é um registro. Estou fazendo tratamento no primeiro registro, tá? Agora eu estou gravando esse primeiro registro, inclusive, acho que de uma maneira um pouco diferente. Esse strip serve para você retirar os brancos, ou se você especificar algum outro caractere, ele retira o outro caractere que você especificou, mas são só os que são, vamos falar, não significativos, tanto para essa direita, né, quanto para esquerda. Se tiver algum caractere que você acha que é não significativo no meio, ele não retira, o strip não retira. Vamos tirar uma dúvida com o strip? Vamos lá de novo. E strip, onde está? Está aqui.
strip. O strip ainda não melhorei, tá, pessoal? Mas, ó, ele remove leading ou trailing spaces, ou além de, pode ser, acho que é só spaces. Aí tá um negócio, eu preciso fazer o teste, porque eu acho que não é só spaces. Mas vamos lá. Ele libera os espaços de um string que não estão sendo usados. Vamos olhar aqui. Aqui eu estou falando uma variável que eu chamei de greeting, né, saudações. Branco, branco, branco. Happy New Year to you. Isso daqui é do manual básico que eu tinha pego, né? Aí eu estava tentando fazer uma coisa. Ó, eu falo agora, new greeting, né? Ou seja, eu tenho o greeting, que seria essa coisa velha. Eu tenho new greeting, que é uma coisa nova, só que eu estou fazendo com L. Então, caramba, ele não deixou aqui, né? É fogo, viu? Será que está funcionando aqui? Ezequiel sub. Ah, tá em construção ainda. Eu não fiz nessa versão. É porque, por exemplo, nessa versão que eu fiz, eu posso editar, vir aqui e alterar alguma coisa que eu queira, né? De repente eu falo assim, eu vou colocar, sei lá, isso aqui com uma cor diferente. Aqui outra cor diferente. E voltar para lá. Daí eu já coloquei com cores diferentes, tá? Tá certo, ficou horrível, mas... Eita. Mas é assim que a gente muda as coisas. Sim, tá. Melhorou, que aquele vermelho estava muito chamativo. Bom, o que mais? Mas vocês perceberam que eu posso tirar esses brancos não significativos com L, esses brancos não significativos com o T, ou eu quero tirar ambos, daí eu uso B. Este e esse ele vai tirar. Tá bom? É que esse daqui ainda preciso fazer melhor, ele não tá... Eu fiz, mas eu acabei perdendo em algum lugar. Bom, continuando aqui. O strip B, ou seja, eu estou tirando os espaços não significativos de ambos os lugares. Tá? Estou jogando no IT2. Feito esse loop, que ele vai fazer a N vezes que tiver os registros do T1, daí eu vou chegar e gravar o T2. A maneira que eu gravo num arquivo é assim, super fácil, né? Que é, eu li com o disque, eu vou gravar com o disque W. Só que aqui agora eu tenho que especificar a quantidade de registros que eu estou gravando. E essa quantidade está no I2, que inicialmente começou com 0. Tá? Aqui eu parei a Rex aqui, né? Porque eu estava fazendo uns testes, tudo. Mas esse SEI, ele dava a quantidade de registros do T1, me mostrava qual era o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto registro e assim por diante. Tá? Então, isso daqui seria um exercício que a gente fez para ler dados de um arquivo e gravar dados de um arquivo. Beleza? Bom, o que é um arquivo que ele está lendo? Acho que esse daqui, VD, ele está lendo esses registros. Registro 1, registro 2 e assim por diante. Tá? Não posso fazer isso. Aqui seria o arquivo de saída que ele pegou. Linha 2, linha 4. Nem sei, acho que de uma das execuções tinha essa seleção. E aqui também um job de execução que a gente estava colocando. Aqui eu coloquei as duas maneiras. Por exemplo, eu posso executar a Rex que está assinalada aqui no Parme. Eu estou querendo executar a Rex 2 que está nessa biblioteca. Ou eu posso executar a Rex, então, esse porcentagem é o nome da Rex, que está nessa biblioteca, tá? É a mesma coisa. Tudo bem? Bom, eu falei, mas alguém tem dúvida de alguma coisa do que eu falei? Por favor. Ou vocês já saíram? Sem dúvidas. Estamos aqui. Tranquilo, sem dúvida. Dúvidas, mas só... Não, minhas dúvidas não são dúvidas mesmo, só de aprendizado.
Tá. Eu ainda não cheguei no nível da dúvida, viu? Eu tenho que melhorar muito para começar a ter dúvidas. Eu ainda estou na fase de assimilação, de tentar entender. Tá. Inclusive, espera um pouquinho só. Não vai conseguir, porque quem queria me ajudar a fazer a parte do... Que, por exemplo, aqui nesse emulador, né? Chego e faço isso, peço o número do meu IP, coloco o número da minha porta e maravilha. Inclusive eu conecto de vocês, eu não sei qual que é. Aqui, esse aqui é o do curso, né? Esse outro aqui é um colega meu, só que acho que tá parado, ele tá babado. Esse daqui acho que é de um colega meu, só que ele tá com o Hércules dele desligado. O que eu fiz? Já tem um mês que eu tô pagando IP fixo para fazer esse negócio. Tô pagando caro e eu queria tirar o meu IP legal, porque eu não sei fazer essa customização. Acho que o Josué sabe. Provavelmente. Então, eu preciso conversar com ele para fazer essa customização, porque eu queria habilitar algumas chaves para quem quiser usar o meu TSO, a minha máquina, para aprender, né, para fazer as coisas, dá um toque para mim que a gente faz, que a gente libera uma chave. Beleza. Para fazer aquela Então, questão de Eu programação. também quero. Porque eu estou usando... Até que todo mundo quer. No momento eu estou usando um ZOS 2.2, tá? Mas eu estou querendo melhorar ainda e colocar parece que está no 3 já, né? 3-1. Então, eu estou querendo deixar um 3.1 e de repente, se vocês quiserem acessar, fica aí. Uhum. Inclusive, se vocês entrarem aqui, tem uns produtos que eu queria que as pessoas me ajudassem a testar ele. Estou tentando fazer para, sei lá, para tentar melhorar. Eu estou fazendo não para ganhar dinheiro, mas só para falar. Eu gosto de fazer. Não tenho nada para fazer na vida, então faço isso. Não é assim. Você quer passar coisa para frente, passar conhecimento. Você quer deixar um legado. Aí, ó, deixar um legado. Isso, obrigado. O seu legado vai ser o seu. Aquela piadinha também do cara que o cara chegou e queria vender a chácara dele e falou, acho que pro Olavo Bilac, né? Falou, não sei o quê. Não, Rui Barbosa. Rui Barbosa. Aí a hora que o cara ouviu. Fala, não quero mais vender, não, pô. Pera aí, eu tenho tudo isso. Mais ou menos assim. Então, pessoal, bom, hoje o que a gente fazer algumas hacks, porque o básico do básico que é saber o SEI, não sei o quê, e trabalhar com arquivos. Agora é só continuar e colocando mais alguns comandinhos no dia a dia disso daí. Colocando alguns exercícios para vocês fazerem. Uhum. Como é que a gente faria, então, um exercício prático básico de tudo mesmo? Mas falar, olha, eu vou usar no meu dia a dia isso daqui. Sim. Uhum. Coisa, mas muito básica, assim, só para realmente a gente se sentir, eu fiz. Tá. Então, vocês teriam que entrar num arquivo, de preferência num PDS, ou PDSE, né? Eu lembrei agora do Renato, né, que essa semana estava falando sobre PDS, PDSE, né? Tentando. Tentando. Então, você sabe a diferença do PDS e do PDSE? PDSE? Eu já vi eu já vi esse nome, esse segundo aí. Mas não. Esse aqui é o PDSE. Esse Ezinho aqui quer dizer que é o PDSE. Qual é a diferença? É que o PDS, você tem que fazer como fala? Isso que fugiu a palavra. O reorg dele, né? Se você vai fazendo alteração, ele vai
juntando, aumentando. Chega no momento, não tem mais espaço. Ou não tem mais espaço de diretório, ou não tem mais espaço de dados. E você tem que fazer o compress. O PDSE, o compress é automático. Você acaba de fazer uma atualização, ele vai lá e se vira e faz o compress. Tá? É claro que se chegou no limite daquele tamanho que você colocou inicialmente, né? Ele não tem limite no bloco de diretórios. Eu aloquei 5 trilhas iniciais e 1 trilha de extend. Ele já está usando, cadê? Ele é um library, um PDSE. Aqui ele diz que está usando em páginas, né? Mas, ou seja, ele vai usando. Quando chega 5 vezes e depois, eu não lembro se 125 vezes ou 16 vezes esse daqui, chega no ponto que ele não tem. Daí sim dá problema. Senão ele mesmo se faz o compress. Se eu não me engano, são 15 vezes. Mas geralmente eu me 15 engano. vezes, não? Não, mas aqui tem o 120 alguma coisa, que é... Eu não lembro se é só para Visan ou PDSE também vai. Tá? Mas tudo bem, isso daí é para uma outra aula. Agora a gente vai falar em Hex. Bom, vamos fazer uma Hex aqui, pessoal? Opa! Sim. Bom, vamos lá. Vai ser a nossa Hex 03. O que faz a nossa Hex 003? Hex. Bom, vocês sabem que para ter uma Hex, eu preciso ter a palavra Hex comentário em algum lugar. Eu gosto de colocar aqui, tá? E depois, aqui, na frente, eu gosto de colocar o nome da Hex. E daí eu coloco também uma breve sobre o que faz essa Hex. Minha terceira Hex. Comentário em Hex, a gente a gente tem que fechar com asterisco barra. Tá bom? Pronto. Isso aqui já é uma Hex. Só que é uma Hex que não faz nada. Mas é uma Hex. Se eu sair dela e der um EX, o processador vai saber que é uma Hex, vai executar e vai falar: executei. Não fiz nada, mas eu executei. Edit. Recover. Tá. Bom, o que a gente vai fazer aqui? É bom ler um arquivo, certo? E como que a gente lê um arquivo? Eu vou colocar aqui embaixo 3.4 Hex. Eu vou colocar aqui embaixo a srname consulta. Eu criei uma screen de consulta. Por quê? Porque eu vou querer pegar informações para ler um arquivo ou não. Put. Aula. Vamos ler um arquivo. Paste. Qual vai ser esse arquivo? Vai ser o 3 de dados. Beleza? Então aqui já está pronto. Eu já li o arquivo. O que vai ter nesse meu arquivo 3 de dados? Um jogo, né? Opa! Next. X03 de dado. Então vamos lá. Anselmo, que é o meu nome, que mais? Gilberto. Mais Zop, não sei se eu escrevi certo. Exatamente correto. Tá. Tati. Como que chama o amigo da Tati? Como que é?
Inácio, Anselmo. Inácio é mais fácil, né? Vamos lá. Quals? Vamos E colocar. o Jânio também que chegou aí, viu? O Jânio chegou, mas ele não falou nada, pô. Eu não conheço o Jânio que não fala nada. Tá. O que a gente vai fazer aqui? Será que é bom a gente fazer uma classificação? A gente fazer uma Hex para classificar isso aí ou não? Alô, Ânio? Puta, seria legal, hein? Seria legal. Então vamos classificar esse negócio aí. Bom, agora vocês vão ter que pensar bastante onde ele está. Então, ó, é a mesma, certo? Então, eu vou colocar o nome aqui no Sysut1. Eu posso fazer diretamente, por exemplo, eu quero, por exemplo, estou colocando pensamentos aqui, tá? Faz de conta que eu vou colocar aqui direto. Eu posso colocar assim o negócio? Desculpa, Anselmo, só. Ô, Zop, Oi. tá um ruído aí, até agora estava mais ou menos, mas agora tá muito Melhora? alto, tá atrapalhando muito, mano. Tá, beleza. Tá. Então, a alocação do arquivo, eu posso fazer direto assim, ou seja, colocar o arquivo aqui dentro? Claro que eu posso, só que eu acho muito mais bonito fazer dessa maneira aqui, ou seja, o alloc de um jeito, o nome do arquivo sendo o conteúdo da variável, finalizar com os outros parâmetros que tem no alloc, né? Lembrando que esse parâmetro alloc, ele não é um comando hex, ele é um comando do TSO, tá? E ele não fica só com esse parâmetro share, ele tem um monte de parâmetros, caso você precise. Então, vou voltar aqui só para mostrar o alloc para vocês. Help hex, sai daqui, alloc. Ó, o alloc, ele tem o file, né, o destiname e tem o commands, ou seja, tem um monte de comandos aqui. Esses commands eu não coloquei separados, né? Mas você pode, por exemplo, fazer, eu quero, aqui é liberar, né? Eu quero alocar um ddname a um terminal, ou seja, eu quero dar a entrada, cada vez que eu dou, digito dados aqui e teclo Enter, ele vai incluindo registros no meu arquivo. Como que eu faço isso? Uso esse alloc aqui, ó, alloc Sysut1 como terminal de entrada. Essa é uma maneira, certo? Agora eu quero alocar um arquivo, que eu quero jogar dados, como terminal de saída. Então eu posso usar isso aqui, alloc, o sprint, né? Ou seja, eu faço um programinha que eu jogo em sprint o resultado e ele está jogando na minha tela de saída. Usa a tela do terminal como saída. É uma coisa muito legal se fazer, mas casos e casos. Bom, alocar um arquivo como se fosse dummy. Vocês sabem, você tem já essa ideia do que é um arquivo dummy. Bom, é um arquivo que você joga registros, mas ele não faz efetivamente o I/O, tá? Também casos especiais só, tá? Esse daqui é o que a gente fez agora, ou seja, colocou o nome de um arquivo dentro de uma variável, isso daí a gente fez, e no caso, alocou a variável. Quando a gente aloca um arquivo, a gente aloca, ele pode ser um arquivo share, um arquivo old, um arquivo new, ou seja, o que é um arquivo new? É um arquivo que não existe e estamos criando. Tá? Nesse caso, eu vou colocar share, mas eu vou querer gravar nele, né? Reusar ele. Tá? Também não é necessário fazer esse reuse, porque eu estou querendo ler e gravar dentro desse arquivo. Também é possível. Tá? Eu posso querer... vou pular de página agora. Eu vou querer pegar um arquivo, só que esse arquivo não está catalogado. Então, eu tenho que especificar o volume. Tá? Vai ser o de leitura também, share, ele existe, mas não está catalogado. Agora, eu vou, nesse outro exemplo aqui, eu vou alocar um ddname com um novo arquivo, ou seja, eu estarei criando esse novo arquivo. Só que esse novo arquivo é igual a um arquivo já existente, então que já está alocado.
Então eu estou alocando o SysUT1, que ele é igual ao SysUT2, tem as mesmas características, e o SysUT2 já está alocado. Daí, isso daqui já dá. Eu já consigo fazer essa alocação. Ou então, eu quero alocar um novo arquivo, só que eu preciso passar as especificações desse arquivo. Então, eu estou alocando um novo arquivo, ele é novo, ele vai estar no volume X. Se eu não especificar o volume, ele vai pegar qualquer volume. Ele vai ter esse espaço 2 como primário, 0 como secundário, ou seja, não terá espaço secundário. Estou alocando em trilhas. Ele é um PDS, então eu tenho que especificar um diretório. Ele é um Zorg PO, REC-FM, FB. Ele é de 80 por 8000. Ou seja, eu estou passando todas as informações aqui, tá? Então aqui são os exemplos que tem de como... Um exemplo por cima, né, de como você consegue fazer a alocação, usar esse comando alloc, que é um comando do ISPF. Beleza? Voltando para cá, para a nossa aula. Então eu estou alocando o arquivo já existente, por isso que é share, e na alocação eu estou dando uma leitura de todos os registros desse arquivo. Só voltando uma ideia aqui. Se eu estou lendo um arquivo, só que eu leio o arquivo inteiro e jogo ele na memória, até 10 mil registros, normalmente é de boa, tá? Ele consegue trabalhar legal. Mas se for 20 mil, se for muito além disso, ele vai dar uma mensagem aqui e vai cancelar a sua REX falando que a máquina está exausta. Tá? Porque é muito para ele trabalhar. Quando a gente trabalha com muitos registros, tem uma outra técnica. A gente faz a alocação, mas sem a leitura. A gente lê blocos, né, de 100 ou de 1000 registros, ou mesmo de um registro só. Trabalha todos esses registros e no final só fecha o arquivo, né? Tem essa outra técnica quando o arquivo é muito grande, tá bom? Tanto para leitura quanto para gravação. Bom, lemos o arquivo. O que a gente vai fazer agora? Alô, não estou escutando vocês. Eu estou aqui observando. Estamos aqui. Eu tô torcendo aqui pra gravação que eu tô fazendo dar certo. Cara, segunda-feira eu fui fazer... Ontem, né? Fui na novena e fui fazer gravação. Que eu quase não gosto de gravar nada, né? Gravação com celular. Na hora que um casal foi cantar. Só que, putz, a música que eles cantaram, eu só fiquei com o celular assim. Eu esqueci, acho que de apertar o botãozinho de gravar. Coisa idiota, tem que treinar, né? Na frente do espelho você fazer gravação, porque na hora que você vai fazer uma gravação, você tá muito nervoso, você devia ter aprendido isso antes. Aí você começa a se embananar todo. Eu fiquei assim agora, eu falei, rapaz, esse negócio tem que dar certo. Então, eu sei que a música foi bonita, tudo ficou legal, mas o babaca aqui não gravou. O importante é guardar no coração. Tá bom, então vamos lá. Vamos então fazer o loop para fazer o sort, né? Classifica registros lidos. Aqui é um barra. Como que a gente vai fazer essa classificação de registros lidos? Já vamos até colocar aqui, ó, a regravação do arquivo. Cocop, ou seja, aloca arquivo e efetua a gravação de todos os registros, tá? Então, a gravação é por registro, o SysUT1 que a gente vai gravar, então não precisa. Aqui a gente fez a leitura, não faz o free, porque a gente vai usar, né? Tira o free daqui, também não precisa da alocação, porque ele já está alocado, é só fazer o W, tá? E aqui a gente leu a mesma quantidade, então acho que o asterisco dá certo, tá? Vamos ver, de repente a gente vai comer bola, vai aprender com vocês. Então a gente fez a leitura de todos os registros e aqui no final faz a gravação.
E daí a gente manda ainda uma mensagem para falar que foi ok ou não. Mensagem de sucesso. Uau, como a gente manda mensagem? Sei, sucesso na classificação. E termina o programa. A gente ou termina com return ou termina com exit. Eu gosto de terminar com return, tá? Bom, o processamento, a classificação a gente ainda não fez, porque vocês ficaram mudos e vocês não me falaram como que a gente vai fazer isso. O say lá da mensagem de sucesso, ele abre com aspas, mas ele tá fechando com... Isso daí foi uma besteira minha. Perceba, eu fiz um erro. Como tá Rex, eu fiz um erro, tá em vermelho. O return ficou em branco. Por quê? Porque a partir daqui babou tudo, tá? Ele se perde. Ele virou então, é legal... Return. Um comentário também. Então, se a gente fechar aqui, vocês vão perceber que o return vai ficar vermelho, tá? Isso. Legal, né? Ele te ajuda a fazer coisas. Mas vamos lá, Renatão. Opa, acho que ele, na verdade, o return ficou dentro do say, porque ele considerou que estava na linha de baixo. Como estava ainda dentro do aspa. Sim. Uhum. Ele assumiu que aquilo lá, como não tinha um aspas para finalizar, ele assumiu que o say era tudo aquilo e só que talvez fosse dar o erro porque não tem o finalizador, né? O oposto finalizador. Bom, vamos lá. Como que a gente vai classificar os registros? Lembrando que eu vou até pegar aqui o arquivo de entrada. CUT. Caramba, cadê o CUT? CUT, aula, eu vou colocar aqui os registros para vocês pensarem, tá? Primeiro, como que a gente vai fazer loop? O do? Parabéns! O do. Qual do a gente vai usar? Vários dos. Mas como vai ser um loop controlado, que a gente vai ter que fazer até testar, vai ser que ser o do forever, do para sempre. Tudo bem? Então, se eu fiz um do, eu já escrevo aqui um end do para eu não me perder, porque sempre no do tem um end do, certo? Vou melhorar. Esse Anselmo está no UT1.i, ou melhor, UT1.1. Aqui no UT1.2. UT1.3, UT1.4, UT1.5, UT1.6 e UT1.7. Acabou. Então, como que eu vou fazer esses negócios? Primeiro, eu vou ter que perguntar um para o outro. Putz, vai ser difícil. Como que eu vou trabalhar? Como que eu vou saber se eu estou na primeira vez, segunda vez, não sei o quê? Tá? Fica difícil, né? Alguém tem alguma ideia? Eu vou ter que usar, então, o artifício de um flag, tá? Flag igual a não. N só. Flag igual a N. Só que daí, a primeira vez, flag igual a N. Só que daí eu vou usar um outro do. Do de igual 1 até UT 1.0, que é a quantidade final, que vai ser 7, by 1, beleza? Colocar um end aqui, porque eu falei, sempre quando você coloca um do, coloca um end para você identificar, senão você se perde. Também utilize indentação, senão você se perde, tá? Pergunta, não tem risco de virar um loop infinito por ser um forever? Sim, tem risco, mas aqui eu vou fazer o seguinte, ó. If flag igual a como fala? Flag igual a N, then leave. Aqui que eu vou sair do do, tá? Mas espera aí que você ainda tá falando assim, pô, o que ele tá fazendo com esse flag? Calma que a gente vai melhorar, tá?
Bom, vamos perguntar aqui. If, tá? UT, a gente precisa de um índice, né? Vamos precisar de um índice. Não, o índice já está aqui mesmo, eu sou uma anta. Tá. UT1 ponto I é maior. Espera aí. J igual I mais 1. I mais 1. UT1 ponto J até menos 1. Se o UT1.I é maior do que o UT1.J, então eu vou ter que trocar os dois, tá bom? Se for depois eu explico melhor isso daqui, tá? Eu estou fazendo, tá por fazer. UTX igual a UT1.I. UT1.I igual UT1.J. UT1.J igual UTX. Isto. End. Peraí. Tá errado aqui então. É uma anta. Flag igual a N. Desculpa. Se for. Agora eu tô pensando, tá? Eu tô jogando flag igual a S. Se flag for igual a S, eu ligo. Isso, eu deixo o loop. Senão tem chance dele ficar realmente infinito se ele nunca mudar. Isso. Eu ia fazer o teste do infinito primeiro para vocês falarem, nossa, ficou infinito e agora? Esse professor não é nada, fiz um teste de infinito, caiu o Hércules do Jorge. Nunca mais testo nada infinito. Mas foi em Hex que você fez? Foi. Não, foi? Foi. Eu rodei a Hex para não falar que poderia ter sido outra coisa. Eu rodei a Hex, tinha um infinito, travou tudo. Tá. Tá bom. Beleza. Mas é o Hércules do Jorge mesmo, né? Então, se o T1, o primeiro, for maior do que o segundo, quer dizer que já está desclassificado. Se está desclassificado, eu falo flag igual a N, tá? Se for flag igual a N, então quer dizer que eu tenho que fazer a mudança e continuar a pesquisa, tá? E no final, ou seja, o forever, quer dizer, faça a pesquisa de novo, até que não tenha mais o anterior ser maior do que o posterior. Daí ele vai sair com S. Se saiu com S, termina e regrava. Acho que é isso, né? Vamos tentar fazer um teste? Vamos fazer um teste de mesa aqui. Então, o primeiro registro, Anselmo. Tá. Professor, só uma dúvida, lá no registro não tinha que também ter só uma dúvida, tá? O TI igual a 0 não? Não é o que o senhor falou lá não, naquele exemplo? O TI igual a 0? Lembra que eu falei para vocês que Porque o tem ponto 0 é igual à quantidade de registros, 7. Certo. E aqui vai ser substituído por 7. No caso vai ser 7, 1, 6. Então ele vai fazer o I sendo de 1 a 6. A 6. Certo. Só que sendo o I 6, o J vai ser 7. 7, vai substituir. Entendi. Isso. Aham. Como fosse uma E, mas sendo loop. Isso. Vamos aqui fazer o seguinte. Lembra que eu falei também para vocês que tem o trace I. O trace I, ele dá uma... Ele vai mostrando tudo que ele está fazendo, tá? E no caso, se o loop com o trace I, tem como a gente sair do loop, tá? Eu vou ensinar para vocês também sair do loop. Então aqui tem a aula. Obrigado.
Só que agora a gente vai criar uma outra seçãozinha. Nessa seçãozinha, a gente vai fazer que é o nosso teste. Então a gente vai colocar aqui EX na frente do Rex 3. Tá? Então, ele deu essa mensagem besta aqui, que eu dei um free. Ele falou: olha, o arquivo não estava liberado. Tudo bem, é só um warning, tá? Ele entrou, cartão 11, ele entrou no nosso do Forever. Cartão 12, ele colocou S no flag. Olha lá, a variável S no flag. Aí ele entrou no do. O I vai ser 1, o teu 1.0 é 7, menos 1 daqui, vai ser então 6. Isso daqui traduzir para 6. By 1. E o 1 está aqui. Então, tudo que ele for fazer com o tracy ativado, ele vai mostrar para a gente, tá? Então, ele está pegando o I vai ser 1. Então, o I vai ser 1. Mais 1, que está aqui, mais 1, vai ser 2. Então, o J vai ser 2, tá? Então, ele pega o T1.1, que é o Anselmo, é maior do que o T1.J, que é 2, que é Gilberto. Quem é maior, o Anselmo ou o Gilberto? Não, o Anselmo é menor do que o Gilberto. Então ele saiu com 0. Se isso daqui fosse verdade, ele sairia com 1 aqui, tá? Que seria 0 ou 1. Como o Anselmo é menor, então fica do jeito que está. Aí, ficando do jeito que está, ele agora vai para o registro 2. Então ele está pegando o Gilberto e o Zop. Quem que é maior? É o Zop. Então o Gilberto é menor, então isso não é verdade. Saiu com 0. Mesma coisa aqui, pega outro registro, 3. Agora, o Zop, que está no 3, vou dar um Enter. Comparado com o Renato. Opa, o Zop é maior do que o Renato. Saiu com 1, lembra? Se saiu com 1, ele vai para o den. O que tem no den? Tem um do. Lembra que é um comando só. No caso, esse comando do tem um monte de coisa para fazer, mas é um comando só, o do que ele vai fazer. Ele está colocando flag igual a N, tá? Daí ele pega o Zop, que é o 3, joga no TX, pega o Renato, que é o 4, joga no T1.I. Pega o TX, joga no TJ, que é o Zop. Sai. Daí ele volta. O próximo que ele lê é o Zop de novo, porque o Renato ficou para trás. Zop com relação a Tati. O Zop é maior. Beleza? Então, se a Tati é maior do que o Zop, como que é? O Z é maior do que o T. Então também tem que trocar. Estamos trocando, mesmo sistemático que a gente está trocando. Então, a Tati vai para lá, o Zop vai para cá e o Zop ficou no final. Ele agora lê outro. 5 e o 6 aqui. O Zop é o 5, o Inácio é o 6. Vai continuando aqui. Zop, então troca. O Zop vai para lá e o Inácio vai para cá. Pronto. Terminou? Acho que terminou, né? O Zop vai para lá, para cá. Zop com... tem o Jânio ainda, que chegou depois. Zop e o Jânio. Mesma coisa. Então troca o Zop e o Jânio. Então você viu que o Zop foi em todas. Quase. Então, daí ele saiu e perguntou: flag é igual a S? Não, porque tá flag igual a N. Ou seja, se houve uma alteração, flag igual a N. Se tá com o N, então volta no forever. Tá? Continua agora a mesma coisa. Anselmo e Gilberto, qual que é maior? Não, é melhor. Anselmo é maior que Gilberto? Não. Beleza. Gilberto e Renato. Gilberto é maior do que o Renato? Não, também. Então vamos pegar o Renato com Renato maior do que a Tati? Então, é o loop, né? Vai ficar direto. Quando dá enter, vai ficar repetindo, não é isso? É o que o Renato falou. Isso, vai ficar repetido, vai para lá. Mas, por exemplo, a Tati é maior do que o Inácio? Aqui não. Então troca a Tati com o Inácio. Sim. Pronto, veio o Jânio, trocou o Jânio também. De novo, faz de novo. Anselmo Gilberto, o 3 é o Renato, o Inácio,
troca o Renato Inácio, nossa. E o Anselmo Gilberto. Sucessivamente até ele fazer todo um duo sem encontrar uma necessidade de troca. Aham. Isso, não houve a necessidade de troca? Não. Então, leave, deixa o forever. Deixei o forever, gravei a saída, que é a mesma coisa da entrada. Sucesso na classificação. Sucesso, classificação. Ah, Termina o loop. Pronto. Daí a gente vai ver a Faz um saída, pulo. a entrada, né? Porque eu gravei na entrada, o babaca que gravou na entrada. Vamos ver como ficou. Anselmo, Gilberto, Inácio, Renato, Tati Zop, tá classificado. Beleza? Beleza. Dúvida? Maravilha! Eu tava Maravilha, com dúvida, mas dúvida? consegui matar a dúvida. Show de bola. Só. Isso. Então, a primeira vez que a gente executou isso e viu que estava tudo legalzinho, a gente até pode tirar o trace com confiança. Mas se a gente tirar o trace com confiança na hora do teste, executar. não liberado, sucesso na classificação. Daí você vai falar para mim, mas eu não gosto desse negócio de não liberado, não sei o que. É uma mensagem à toa. Para tirar essa mensagem, lembra? Vai no consulta, coloca esse daqui, ó, curte. Fast. Inicia com esse MSG, desliga o MSG. Pronto, daí quando você for executar de novo, pronto, só tem o sucesso na classificação. Só aparece a mensagem. Aquele free, ele dá erro? Dependendo, pode dar erro, tá? Porque se já tiver alocado, ele dá erro. Se não tiver alocado, não dá erro. Tá? Vamos apagar os free? Se apagar esse free aqui, vai dar erro? Não, porque não está alocado. Beleza? Aloquei, executei, só que eu também vou apagar esse free. Aí o free vai ficar alocado. É o free de fechamento, né? Da outra vez que eu for executar, vai dar erro. Ó, teste. Primeira vez, não estava alocado, eu aloquei, trabalhei, pronto. Só que eu não desaloquei. Aí a próxima vez que eu for trabalhar, profit. Mesmo assim não deu erro. Besteira, né? Não, mas é bom fazer o desalocação, tá? Não sei porque, acho que como é o mesmo arquivo, daí ele falou, tudo bem, e estava fechado já, né? Então, ele fechou em cima, teve que fechar embaixo, né? Isso. Você abriu, alocou, abriu, gravou. Pronto, ele estava lá, você só fechou. Esse finish, você tem que você fechou o arquivo, mas ele estava alocado. Daí, de repente, agora eu quero executar com outro arquivo no Sysut 1. Aí, se eu for executar, ele vai em cima desse RexD que já estava alocado. E isso pode dar problema para você. Então, Por isso o que a melhor recomendação... é deixar esse free aí. Qualquer coisa, se não quiser ver a mensagem, dá um MSG on depois da linha do free. Isso, melhor coisa, porque o free é bom você deixar, tá? Porque senão você pode estar gravando em arquivo de outra pessoa, sem querer. Certo? Perfeito. Bom. Mais algumas dúvidas? Traumas. De boa. Oi? Nossa, muito bom, hein? Parabéns, muito bom. Tá.